Beleza. Pessoal, seguinte, eu queria, para começar falando desse assunto, hoje o capítulo, ele é até bem extenso, mas eu vou tentar mais comentar do que propriamente ler e falar de alguns trechos que eu achei mais interessante, porque hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, que fala justamente sobre os mecanismos de confrontação. Um capítulo que ano passado eu acho que, não sei se foi 2 ou até 3 aulas para poder falar dele, né? Mas aqui a gente está tentando o desafio assim de uma aula por capítulo. Então, hoje a gente aproveita que tem um pouco menos pessoas, hoje a gente consegue trocar mais essa ideia, né? Quero que vocês estejam livres, né? Igual eu sempre falei, para poder a gente poder compartilhar das ideias, né? Aqui o Asher ele vai trazer justamente a perspectiva para nós sobre como confrontar, né? Os mecanismos disso, os mecanismos bíblicos para se confrontar. Na aula passada o Atos falou de confrontação amorosa, né? Então ele trouxe algumas perspectivas sobre de que forma devemos confrontar. E aqui a gente vai entender um pouco mais os mecanismos bíblicos para isso. E tantos mecanismos para a gente fazer, como aquilo que dentro da natureza humana nós temos, de dificuldades que a gente tem que começar a entender que esse nível que nós estamos levando de relacionamento, de aliança, eles precisam e devem ser levados em consideração. Então vamos lá. Talvez eu comente aqui alguns tópicos um pouco mais extensos, outros eu passo um pouco mais rápido, mas reiterando novamente aí para todo mundo, como a gente está com poucas pessoas, seria legal se você fizesse um esforço para ligar a câmera, para tá participando. Acho que ficaria bem interessante para a gente poder conversar. Boa noite, Luma. Boa noite, Lucas. Acabou de chegar. Então, seguinte, a gente vai falar sobre o primeiro tópico que ele coloca é vencendo o egoísmo. E a gente tem que entender o seguinte, quando a gente está falando de confronto, né, os versículos básicos que nós vamos usar é Mateus 18, do verso 15 ao 19, nós vamos usar também Mateus 7, do 1 ao 5, ao decorrer da aula de maneira mais detalhada. Mas antes da gente entender como que a Bíblia fala para que a gente faça esse confronto, né, a gente tem que entender primeiro que o primeiro ponto que a gente tem que vencer em nós mesmos nesse aspecto é vencer o egoísmo. Ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de ser exposto, ninguém gosta de ser exortado. Está na natureza humana a gente rejeitar todos esses níveis de confronto. Então, eu quero que a gente pare para pensar sobre isso, né? A gente tem que entender que confronto, o diálogo, a discussão, a conversa, ela não é para você defender os seus direitos, ela não é para você defender o seu lado, e ela não é para poder o que você acredita, simplesmente o seu lado vier à tona da conversa. Esse é o conceito já errado e egoísta de se entrar numa discussão, no diálogo, numa exortação. Então, sem entender isso, um diálogo de aliança não vai passar de uma discussão vã, certo? A gente já falou um pouco disso na aula passada, mas eu creio que é um dos princípios e fundamentos para a gente continuar falando aqui, que é melhor, preferível, né, como o livro fala, permitir que você saia injustamente prejudicado de alguma forma, mas com que isso resulte num bem maior de promover a reconciliação entre duas partes envolvidas. Ler isso é maravilhoso, cara, é maravilhoso a gente ler, é até bonito de ler, mas no dia a dia, gente, é muito difícil, porque ninguém quer ser prejudicado, ninguém quer sair lesado de
de qualquer coisa. A gente quer se sentir justiçado, né? Digamos assim, a gente quer que a justiça seja feita aos nossos olhos sobre a situação. Então, aqui ele parte totalmente do contrário. Em relacionamentos de aliança, na comunidade profética, no que nós estamos tentando promover enquanto comunidade, é preferível, se você tiver certo, você ser colocado como errado, você sustentar o prejuízo, mas você continuar em relacionamento com esse irmão. Vocês conseguirem conciliar-se com o irmão. E aí, em 1 Coríntios 6, Paulo vai comentar um pouco sobre isso. E, às vezes, o principal problema numa discussão não é nem o pecado, mas é a falta, a divisão. O problema é quando você vai discutir com alguém já pensando em eu não vou andar mais com essa pessoa, eu não vou confiar mais nessa pessoa, essa pessoa perdeu crédito comigo, a quebra de aliança já ocorreu nesse momento. Que o coração de uma das partes, ou de ambas as partes, não são para continuar andando juntas, mas apenas para ter razão. Então, é difícil falar isso, mas às vezes o principal problema nos relacionamentos de aliança não é o pecado, porque o pecado sempre vai existir, infelizmente. Enquanto nós estivermos aqui, não fomos restaurados por Cristo ainda na plenitude, haverá pecado no nosso meio. Só que esse não é o principal problema. O principal problema é a quebra de aliança. Esse é o principal princípio do pecado no meio de uma comunidade profética. E aí Paulo fala lá em 1 Coríntios, está na página 126 do livro, quem quiser acompanhar, em 1 Coríntios 6, 7, ele fala: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? O que ele está falando aqui? Irmão, se você tiver que escolher entre dividir, separar, né, até que em Gálatas fala sobre os frutos, os dons, né, do Espírito, né, e aquilo que vem da carne, né? Então, facções, divisões, discussões, tudo vem da carne. Então, se você preferir o fruto da carne, ao invés do dom do Espírito, do fruto do Espírito Santo, já está errado na essência. Já está errado no começo. A quebra de aliança já está acontecendo dentro do teu coração. Então é isso que Paulo está falando. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? E aí, lá em Filipenses, ele amarra mais isso. Eu não sei se vocês lembram em Filipenses, quando Paulo fala sobre Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele devesse apegar-se. Por quê? Porque Jesus, ele veio para ter relacionamentos de aliança com homens imperfeitos e cheios de pecado. Se ele se apegasse em ser Deus, santo e perfeito, ele jamais conseguiria se relacionar com o homem. Então, a injustiça foi feita em Cristo, o pecado entrou em Cristo por causa do relacionamento que ele queria ter conosco. Então, Paulo está falando assim, cara, será que vocês não entenderam ainda a obra de Cristo? Por que vocês ainda insistem em discussões, litígios, separações, né? O que é litígio? Ele está falando assim, pô, você está colocando teu irmão na justiça, né, da época, seria. Então, em vez de eu ter um problema aqui com Pedro me pediu um dinheiro emprestado, não consegui devolver para ele, então, em vez do Pedro conseguir resolver isso comigo, ou até mesmo sofrer o prejuízo para que a gente continue ou aliançado, ou resolver de algum jeito, ele prefere romper os laços, romper a aliança. E aí mora o problema. E aí mora o verdadeiro problema, que nós não estamos andando conforme Cristo andou. Então, aqui no próprio livro fala que princípio desafiador, né? Então, o Asher até cita uma questão que ele passou com o irmão dele na igreja sobre isso. Digamos, ele estava certo sobre a situação, o irmão estava errado. O irmão estava se sentindo ofendido por ele. E ele foi buscar o irmão, né, para poder resolver esse problema. Só que dentro dele,
eles conversaram e você viu que o irmão continuou ainda magoado, porque dentro dele ele sabia que ele estava certo e o irmão errado. Então, você já foi conversar com uma pessoa que você tem 100% de certeza que você está certo e que a pessoa está errada? Como que você conversa com essa pessoa? E não é possível que isso só eu, que às vezes a gente já chega com a razão, já chega, às vezes, falando mais alto, já chega achando que tem mais direitos na conversa do que a pessoa, porque você está certo. A pessoa errou contigo. Então, o Asher, ele chegou dessa mesma forma para esse irmão. E aí não se resolveu, não foi necessário. Foi preciso até chamar outro irmão para participar da conversa. A gente vai chegar lá em Mateus 18, que fala sobre isso. E aí, aqui ele fala que o Espírito do Senhor disse a ele o seguinte, na página 127, lá no comecinho. Por que você não aceita perder nesta situação? Por que você não prefere levar a culpa se isso promove a paz? Então, eu sei que talvez a gente vai passar por uma situação bem próxima nos próximos dias ou semanas, e que essa pergunta ela fique dentro da gente, né? Que o Espírito também diga, né? Por que você não prefere promover a paz? E ele fala que depois de muita luta, muita oração, ele foi se reunir com o irmão um tempo depois, e aí ele viu que ele se esforçou ao máximo para colocar no lugar daquele irmão e admitir que estava errado e aceitar a culpa por ter magoado o irmão, mesmo estando certo. Então, assim, ele se esforçou para se culpar de ter magoado o irmão, que teoricamente ele não teve culpa. Isso é complexo, às vezes, da gente chegar lá, mas como está no nosso dia a dia, fica mais fácil de entender. Então, eu estou magoado com a Samara por algo que a Samara não fez para mim, e a Samara ela leva a culpa para conseguir ganhar o meu coração. E aí o que acontece com isso? Depois que ele tomou essa atitude, ele fala aqui na conversa o seguinte: ele continuou na conversa e depois desse momento a conversa seguiu leve, sem tensão, e uma nova atitude, uma boa vontade surgiu entre eles. E no final da conversa eles perceberam que eles estavam muito mais próximos do que antes dessa discussão começar. Então você percebe que por causa de um problema, por causa do Asher admitir que mesmo estando certo, ele estava errado, ele conseguiu ficar mais próximo, ele conseguiu chegar mais perto desse irmão do que ele estava antes da discussão, que teoricamente não tinha problema nenhum. Entende isso? Esse é o poder de relacionamento, de aliança. Esse é o poder de sustentar o prejuízo. É nos relacionarmos com pessoas na intensidade que nós nunca nos relacionaríamos de forma natural. Então, existe uma esperança nisso. Parece que só coisa ruim. Então eu vou tomar prejuízo para poder ter paz com os irmãos, mas eu não vou estar em paz. Mas não é isso. A questão é que a partir do momento que a gente entende que essa atitude promove um nível de relacionamento maior do que, às vezes, antes da gente cometer algum erro um com o outro, a gente percebe o quão forte é tomar o prejuízo, sofrer pelo irmão. Porque o que Cristo fez por nós? Ele tomou o maior sofrimento possível, que foi o pecado de toda a humanidade, sobre o Filho de Deus, que era santo e sem pecado, para que ele estivesse o mais próximo de nós. Entende isso? Então, nós tomarmos os sofrimentos e prejuízos pelas pessoas, e isso nos levar para mais perto delas, vale a pena. É isso que o Astro está trazendo, é isso que esse nível de relacionamento bíblico nos traz. Vale a pena sofrer pelo outro. Vale a pena. Bom, vamos passar para Mateus 7, do 1 ao 5. Ô Pedro, você lê para a gente, do verso 1 ao verso 5, por favor? Mateus 7. Do 1 ao 5? Isso. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente
para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém. Até o 5. Isso. Vamos falar um amém aí, gente, no chat. Manda uma mãozinha, fala um amém. Concorda com a Bíblia? O que acontece? Aqui a gente aprende uma coisa valiosa em Mateus 7. A gente começou conversando de como tem que ser o nosso coração para entrar numa discussão, certo? Para entrar num confronto, para entrar num diálogo, que tem que ser um coração que não é egoísta, que tem que ser um coração disposto a assumir o prejuízo para guardar a aliança e aumentar a aliança, até esse último aspecto que a gente citou. E agora a gente entende que em Mateus 7 ele está falando de um aspecto ainda antes disso. Antes da gente chegar em Mateus 18, do que está escrito em Mateus 18? Resumindo, é aquilo que ele fala: olha, você tem alguma coisa com o teu irmão, vá e repreenda, conversa com ele. Se você convencer ele que ele está errado, você ganhou o seu irmão. Se não conseguir, chame mais um ou dois. Se não conseguir, deixe claro à igreja isso, né? E se mesmo assim o irmão ainda não entendeu o seu erro, trate ele como gentil. Isso é o que fala em Mateus 18. Só que antes de chegar em Mateus 18, a gente vai falar de Mateus 7 aqui, que foi o que o Pedro leu. Tirar primeiro a trave do teu olho, então cuidar do cisco que está no olho do teu irmão. Então vamos entender isso com um pouco mais de profundidade. Primeiro aspecto, essa é uma preparação para chegar em Mateus 18. Essa é uma preparação para chegar nos confrontos. Olhar para si mesmo primeiro. Então, essa passagem, ela, diferente do que muitos pensam, né? Porque está escrito no português, parece muito claro, não julgueis para que não sejais julgados. Ela, na verdade, não está dizendo para você não julgar o seu irmão, né? Isso significa que nós não devemos ter um espírito crítico. É diferente. Por quê? Porque muitos irmãos e muitos não crentes, gente, eu falo assim, que não são irmãos, usam desse Mateus 7 para dizer assim, ó, você não pode me julgar, quem me julga é só Deus. Mas o que Mateus 7 na verdade está falando? Ele está falando que antes de julgar, primeiro tire a trave do seu olho, para que você consiga aí sim tirar o cisco do olho do seu irmão. Se você for parar para pensar, vamos colocar uma analogia assim bem clara. Jesus ali falando, certo? Alguém tem dúvida que é Jesus falando? Não, né? Jesus está falando que existe um cisco no olho do irmão. O cisco é algo pequeno ou é grande, gente? Pequeno, certo? E o que tem no nosso olho que Jesus está falando? Uma trave. A trave é algo grande ou pequeno em relação ao cisco? Grande demais, certo? Então, a gente percebe que quando Jesus fala do outro, ele está falando de cisco. Quando ele está falando da gente, ele está falando de trave. O que ele quer dizer com isso? Questão de prioridade e perspectiva. O nosso problema, que nós mesmos não resolvemos, é muito maior do que o problema do irmão que ele não resolve. Entende? Então, aqui existe um princípio de cuidado que se repete quando Jesus fala sobre os 2 maiores mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, força, coração, entendimento. E ele fala que o segundo, ele é semelhante ao primeiro. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você percebe que existe uma primazia entre se amar também para você conseguir amar o próximo. Então também existe uma primazia, uma lei de Deus entre exortar o próximo e exortar a si mesmo primeiro. Então, quando ele usa a questão do cisco e da trava, é porque a sua exortação própria, o seu próprio julgamento, deve ser bem maior, diário, e bem mais atenuoso do que o julgamento dos outros. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam e façam essa pergunta para si mesmo, porque eu me fiz essa pergunta quando eu estava lendo o capítulo. Eu estou cuidando mais dos problemas dos irmãos, eu estou, digamos assim, comentando mais o problema dos irmãos, eu estou levando mais em consideração o problema da minha comunidade ou o problema dentro da minha casa, ou eu sendo o problema. Isso é um primeiro ponto para a gente analisar. Se a gente está conseguindo, colocar assim, entre aspas, resolver mais problemas fora de nós do que em nós,
já há um erro visível nisso. Já há um erro no cumprimento de Mateus 7 em nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é em nós. Se o nosso devocional está em dia, se nós estamos orando, porque tudo isso vai juntando e vira realmente uma trave, vira algo grande na nossa perspectiva, que aí acontece. Jesus está falando que tem um cisco no olho do irmão, que é uma coisa que, teoricamente, se a gente chega perto, sopra, ou se a gente ajuda o irmão a tirar, sai com facilidade. Agora, uma trave nos nossos olhos é algo que não sai com facilidade. Por isso que tem que existir um cuidado diário em observância dentro de nós mesmos sobre o que são as coisas que estão nos impedindo de relacionar com os outros. Então, é o meu jeitinho de ser, é a minha falta de caráter, é a minha falta de compromisso, é a minha falta de fidelidade, né? Porque os homens tiveram uma reunião há pouco tempo com o Clécio Pena, que ele falou sobre hombridade, certo? Então, isso também eu levo as mulheres a pensar, mas sobre hombridade, sobre parceria, sobre olhar para um homem e vê-lo como um homem e ajudá-lo a ser homem. Né? Mulher, olhar para uma outra mulher e ajudá-la a ser mulher. Né? Hombridade feminina, digamos assim. Será que nós estamos conseguindo fazer com que a nossa vida seja, primeiro, um exemplo de testemunho, que é muito mais fácil de convencer qualquer um do que ativamente nós irmos lá e repreendermos alguém? Então, mediante esse princípio que eu acabei de compartilhar com vocês, que está no livro, é que a gente vai começar, a partir dele, depois dele, que a gente vai começar a falar sobre realmente mecanismos de confrontação e como devemos confrontar. Já adiantando uma porta que pode se abrir no final, sobre a questão do desligamento de irmãos da comunidade, porque em Mateus 18 fala sobre isso e a gente vai chegar lá. O que eu quero que vocês entendam, sem tudo isso que a gente está falando antes, não tem como a gente aplicar o que a gente vai falar depois. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falando, às vezes, de desligar o irmão ou não, porque o irmão está em pecado, porque o irmão não está aliançado, porque o irmão se diz irmão, mas não é irmão, tudo isso só vem depois de que outros irmãos saudáveis, nesse princípio de Mateus 7, no princípio de Mateus 18, estão se relacionando em aliança. Por que eu estou falando isso? Porque todos vieram, eu sei que de diversos meios, ou evangélicos, ou católicos, ou outros meios, que não eram saudáveis e que não se existia relacionamento de aliança. Por que eu estou falando disso? Porque o problema é você jogar para um lugar onde não existe relacionamento de aliança o padrão bíblico. Porque ele nunca vai ser cumprido na integralidade, entende? Então a gente está tentando alcançar um ideal onde nós não estamos ainda, mas nós estamos fazendo todos os pré-requisitos possíveis para chegar lá. Agora, um lugar onde não existe isso é muito difícil. Por isso que eu estou falando isso, para que a gente tente evitar hoje um pouco de exemplos de lugares que nem querem praticar esse ideal, porque não servem de exemplo para a gente, entende? Então, se a gente está numa igreja onde uma liderança não é sadia, uma liderança é abusiva, ela nunca que vai conseguir cumprir um mandamento bíblico, certo? É só isso que eu queria abrir, fechei, para a gente continuar aqui, para quando chegar lá, às vezes só não abrir tanto, né? A gente deixar mais no caminho. Bom, a gente está falando de Mateus 7, então, outro ponto, então, dentro de Mateus 7, que eu quero levar em consideração com vocês, é a questão da autorresponsabilização. Isso é algo até muito trabalhado, porque eu converso com uma psicóloga que eu tenho aqui dentro de casa, Caroline Cristina. Ela fala muito sobre isso, a gente conversou muito sobre isso essa semana, e eu acho que traz essa perspectiva. Assusta não. Eu vou pedir para você falar sobre isso, pode ser agora, meu bem? Brincadeira, eu vou falar. Mas vamos lá. Aqui o Asher fala sobre se responsabilizar pelo seu próprio erro. Dentro da discussão, se a gente for jogar em porcentagem, que ele brinca, né? Então, cada pessoa tem que ser 100% responsável pela sua parte do erro. O que isso significa? Se eu e o Pedro tivemos um atrito entre nós, e ele é 99% responsável por esse atrito, e eu sou 1% responsável por esse atrito, eu sou 100% responsável pelo meu 1%,
e ele é 100% responsável pelos 99. Vocês entenderam isso? Esse é um princípio também bem legal da gente levar. Nós somos responsáveis pelos nossos erros. Por quê? Porque parece também muito lógico, mas na primeira discussão que a gente tem, quando a gente tá com a cabeça quente, fala, Pedro, o Pedro vai virar para mim e falar assim, Eduardo, mas é porque aquela atitude sua, eu acho que fez o atrito chegar num lugar onde não devia. Você fala, mas você começou o atrito, como se ele ter começado o atrito, entendeu? Justificasse também o meu erro lá na frente, no decorrer do problema. Então, esse é o ponto. Quando um irmão, igual o Pedro fala assim, por causa daquele ponto que você teve, que foi pequeno, eu sei que eu comecei, mas por causa desse ponto, esse atrito chegou aonde está hoje. E eu falo, não, realmente, Pedro, foi erro meu. Eu poderia ter parado ali e a gente poderia... Você reconhecer o seu erro, parece que, você entendeu? 99% do problema já resolveu. Só de você reconhecer a sua parte. Porque o que o outro quer na discussão é que o outro reconheça que está errado. Quando você faz isso de forma rápida e não tem problema de reconhecer, fica mais fácil você ganhar o irmão. Porque qual que é o principal intuito da exortação, da confrontação? É que vocês permaneçam aliançados e até melhorem o relacionamento de vocês. Então, partindo desse pressuposto, se você não consegue reconhecer um erro, que foi erro seu mesmo que seja mínimo, como que esse relacionamento vai avançar? Certo? Então, outra perspectiva e princípio também, além de se responsabilizar 100% pelo que você errou, independente se foi mais ou se foi menos do que o outro irmão, é que nós temos que ser os primeiros a mudar. Lembra de estamos falando, começamos lá em Mateus 7, tira a trave do teu olho para tirar o cisco do teu irmão. Aqui ele fala assim, nossa, essa versão que eu peguei aqui é a mais Almeida, nem revisada ainda. Aqui ele fala, e por que você repara no argueiro, no cisco do olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Então, ele parte do pressuposto sempre partindo de você para o outro e não do outro para você. Então, a gente está conversando ainda de Mateus 7, vamos chegar lá ainda, propriamente dito. Pode falar, Pedrão? Só dentro desse aspecto, fazendo uma comparação, né? Hoje de manhã eu recebi um feedback de uma cliente minha e ela, assim, caçou detalhes e detalhes para poder dar esse feedback e não positivo, né? E aí você já recebe aquilo, assim, caçando um meio de justificar, tipo, nossa, meu Deus do céu, foi, né? Foi por causa disso, foi por causa daquilo e tal. E você tem uma justificativa, tipo, legal. Você fala, meu Deus, né? Eu tenho uma justificativa até legal aqui. Mas o que a cliente queria ouvir era tipo, ok, vou mudar, é isso, acho que você tem razão e tal. Então, escolher esse dano, né? Escolher essa perca. E aí, no final, tipo assim, depois de eu ter falado, reconhecido, né? Entendido o que ela quis dizer, né? Você vai ali e percebe que a pessoa recebe aquilo com amor. Tipo, nossa, ele entendeu, né? E aí... Ele não se ofendeu, né? Exatamente. Aí também tem essa questão de separar o erro de você, né? A pessoa ela não tem algo contra você, ela tem algo contra o problema, né? A questão é o problema, não é você em si, né? Não é pessoal. Aí o nosso maior defeito é trazer isso como se fosse para o lado pessoal, né? Então, às vezes a gente recebe um feedback de um irmão, às vezes a gente recebe essa exortação e já leva para o lado pessoal. Tipo, nosso irmão tem alguma coisa comigo, mas não é. É o problema, né? É o pecado. É justamente isso, concordo totalmente com você. Porque assim, às vezes ela tá te dando feedback que você realmente podia melhorar, mas você quer achar a justificativa do teu erro. Não, porque aquele dia meu notebook estava assim, não sei o quê. Você só reconheceu, você até ganhou uma cliente possíveis indicações, né? Então, você vê que até pro lado profissional, se a gente sair um pouco da comunidade profética e profissional, você vê que é maravilhoso quando você reconhece o seu erro. Mesmo que, sei lá, a cliente chegou atrasada, esqueceu a roupa, que ia tirar foto, um monte de coisa, aí ela ainda dá um feedback negativo para você, mas você reconhece porque foi o seu erro e não o dela, ela se sente valorizada. Show de bola, Pedro. Alguém quer fazer alguma consideração? Gideão, você quer falar alguma coisa? Não sei se você levantou a mão, você deu um joinha só. Foi só um joinha. Tá bom. Beleza. Então, o que eu estava falando,
a gente falou de Mateus 7, falou da questão da responsabilização do próprio erro, olhar para a própria trave no olho primeiro, e também que nós devemos ser os primeiros a mudar. Depois disso, eu quero ressignificar um pouco o que a gente fala sobre a confrontação que leva à reconciliação. Está na página 130. É a confrontação que deve levar à reconciliação. Então a gente tem que lembrar que o propósito de uma discussão entre irmãos dentro da comunidade é levar à reconciliação. Então, é somente para esse motivo. Então, o Asher meio que fala isso, eu estou parafraseando um pouco, levando um pouco para aquilo que eu interpretei, para não ter que ler tudo, mas basicamente o Asher fala assim, olha, vale tudo para você se reconciliar com seu irmão. Então, vale você reconhecer que está errado, mesmo não estando, vale tudo para você manter, porque o propósito do confronto é reconciliação. Então, eu sei que é difícil, cara, e eu sou um cara também super difícil de entender quando eu tô certo, eu tô errado, é lógico, é binário, tá ligado? Lucas fala, 0 ou 1. É 0 ou 1 na minha cabeça. Então, para não ficar ali, tipo assim, resolvido, é difícil. A Carol concordou, tá vendo? É difícil. Então, você vai conversar com o irmão assim, olha, e não pode ser assim, né? Tô dando um exemplo, mas já não pode ser assim. Olha, eu tô certo aqui, mas entendeu? Mas vamos considerar que eu tô errado pra gente ficar de boa. Já tá, velho, você não tá com o coração querendo andar com o cara, entendeu? Você tá só querendo disfarçar para poder falar que cumpriu algo que você viu na aula de relacionamento de aliança, porque tá escrito na Bíblia. Você só tá disfarçando, mas o teu coração tá a fim de quebrar a aliança, entendeu? A raiz do pecado tá aqui. Pode não haver pecado nessa discussão, mas a raiz está aqui. Em quem quer quebrar a aliança, a raiz do pecado está instalada. Então, a confrontação deve levar à reconciliação. Aqui o Asher fala sobre algo legal que eu quero ler. Está na página 130 mesmo, no segundo parágrafo. Ele fala sobre os 2 mandamentos morais que devem ser estabelecidos em nossas congregações. Aqui tipo... Eu botei meu microfone do nada. É uma fala prática sobre aquilo que nós devemos fazer enquanto congregação. A primeira, que haja entendimento e disposição por parte dos membros para cooperar com confrontação de aliança e disciplina. Então, o que ele está falando? Que a partir do pressuposto que nós somos uma comunidade, nós também já estamos, todos nós, aqui nós temos 15 pessoas, mas enquanto comunidade 80, 100, enfim, essas 100 pessoas estão dispostas a praticarem confrontação de aliança e disciplina. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que analisar enquanto congregação. Será que todos hoje, você olha para todo mundo lá, quando você vai no culto coletivo, olha na cara de todo mundo, você acha que está todo mundo disposto a uma confrontação em aliança e ser disciplinado? Fica só na sua cabeça, não precisa falar não. Só pensa. Outra coisa que ele fala, que todos os nossos relacionamentos permaneçam calorosos, afetuosos, encorajadores e pessoais. Gente, isso aqui para mim é uma loucura muito grande. Todos os relacionamentos, ele não falou alguns, os mais próximos, os 2 ou 3. Ele falou todos os relacionamentos permaneçam calorosos, afetuosos, encorajadores e pessoais. É tudo que o ser humano menos quer, entendeu? Alguém que fica no seu pé de forma pessoal, né, que vai te dar opinião, porque encorajar, gente, é você falar na vida da pessoa. O que o Weber fez aqui, mais o pai dele, eu nunca lembro o nome do pai dele, gente, me perdoa. Tem que... Erivelto, lembrei. O que eles fizeram aqui, se não foi encorajar a nossa fé de continuar fazendo aquilo que estamos fazendo, não é? Então, para isso, eles precisaram falar de coisas delicadas, eles precisaram dar exemplos, eles precisaram entrar em coisas que talvez não, que vão impactar necessariamente o nosso dia a dia. Nossos cultos caseiros mudaram, pelo menos eu estou falando do meu. Mudou depois que eles vieram. A perspectiva, sabe? Porque a gente, eu falo por mim, a gente está pensando muito em grupo fechado, em preparar pessoas, não vamos preparar essa galera, que essa galera vai fazer algo. E aí eles vieram de novo com a perspectiva de, cara, se tiver alguém precisando,
É vocês que vão estar prontos, entendeu? Porque alguém que está oferecendo algo puro não pode privar alguém de ter isso. Então, isso para mim foi um despertar, foi muito bom. Então, encorajar é isso, é tocar justamente no jeito que você está fazendo as coisas e você vai mudar esse jeito. Outros dois respectivos perigos que devemos evitar. Então, ele falou duas coisas que devemos ter, agora duas coisas que devemos evitar. O primeiro, que haja um ambiente tão descompromissado de comunhão que impossibilite o confronto de atitudes carnais ou a remoção de imoralidade de nosso meio. Gente, infelizmente, é uma realidade que a gente vê em muitas comunidades. Nós não temos, nós, a liderança, os membros não têm autoridade para uns para os outros repreender o pecado no meio deles, imoralidade no meio deles. E isso é muito triste, porque impede totalmente esse ambiente de acontecer. As pessoas vão sair feridas, não por culpa do líder, mas por culpa do ambiente todo que está comprometido, entende? O ambiente todo está comprometido, ninguém fala do pecado de ninguém, todo mundo continua imoral. Então, os relacionamentos serão prejudiciais, serão traumáticos, serão abusivos. Não por causa de uma pessoa específica que quer fazer o mal, mas por causa do ambiente inteiro que está conquistado já pelo mal. Segundo ponto que devemos evitar, que a confrontação em defesa dos valores de aliança venha a tornar-se mecânica, sem amor, legalista e insensível. Nós também temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está falando de relacionamento de aliança, a gente está lendo o livro do Asher, a gente vai no versículo bíblico, então a gente senta com o irmão, redige o que a gente vai falar, redige a pauta que a gente está e vá, entendeu? E isso vira algo sem amor, legalista, porque a gente usa fundamentos teóricos, né? Então, por isso que eu falo que eu resumi o que o Asher fala nesse tópico de confrontação, levar reconciliação, que, tipo, vale tudo para você ter o coração do teu irmão. Vale tudo. Entenda, vale tudo como vale tudo. Vale você se humilhar, vale você ficar no prejuízo, vale você perder dinheiro, vale você perder o seu tempo, vale você perder anos da sua vida para você conseguir continuar num ambiente de aliança. E parece complicado falar isso, mas é verdade. A Catherine comentou, todos é muita coisa, justamente. Todos são do grego, né? Todos também, né? Então, a gente tem que ter esse coração. Bom, agora vamos entrar em Mateus 18 mesmo, do 15 ao 17. Eu quero ler aqui. Não, faz o seguinte. Gideão, você lê pra gente? Mateus 18, 15, 16 e 17. Pode ler, Mateus 18, 15 a 17. Mateus 18, do 15 ao 17, né? Isso. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele. Converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Bom, vamos lá, que agora a gente tem que destrinchar isso aí, que é o alvo principal da aula. A gente falou, te fundamentou todo o momento para chegar aqui. E para vocês terem uma noção, se não me engano, essa é a segunda vez no Evangelho de Jesus e a última que Jesus fala a palavra igreja. Não tem igreja antes. Ele não fala sobre igreja antes. Igreja é falada com comunidade, tudo em Atos. Antes disso, Jesus só fala em duas passagens, se não me engano. Os teólogos de plantão aí me ajudam. E uma delas é nessa passagem de Mateus 18. Você vai falar com o irmão, você vai chamar dois ou três, e depois você vai falar à igreja. Então, existe um lugar para ser falado. Igreja. Bom, o primeiro princípio de Mateus 18 é o quê?
literalmente, se levantar e procurar a pessoa para conversar. Então, isso aqui bypassa qualquer tipo de autoridade religiosa, líder, pastor, pai, mãe, sobrinho, periquito, papagaio, qualquer coisa. Aqui está falando que se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o entre ti e ele somente. Então, o primeiro princípio é ir em particular com esse irmão. Privacidade. O primeiro princípio é justamente esse, a privacidade. Só que antes da gente fazer isso, é necessário coragem. É necessário a gente vencer esse serzinho que tem dentro de nós aqui, que luta, né? Carne contra o espírito. A gente precisa, por quê? Tem que ter coragem para fazer isso, gente. Aqui ele cita o exemplo de Elias, né? Aqui ele fala, em 1 Reis 18:1, ele fala, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Entre Deus falar esse versículo, ele realmente para Acabe, gente, aconteceu coisa demais com Elias. Mas coisa demais. Ele não sabia se Acabe ia ouvir ele, não sabia se Acabe ia matar ele, ele nem sabia se ia chover, se Deus ia fazer realmente chover. Ele precisou ter muita coragem, Elias, para poder percorrer esse caminho entre Deus falar com ele, vá a Acabe, que era o rei. Ele era um profeta, Elias? Sim, mas Acabe era um rei, e um rei totalmente pagão na época, que não era fácil acesso a esse rei pagão, um profeta de Deus, de Israel. Então, ele precisou percorrer um caminho árduo, precisou de muita coragem para fazer isso. Da mesma forma somos nós. Às vezes o irmão vai pecar contra a gente vai achar infinitos meios e porquês, né? Igual o Pedro falou, até coisas bem válidas que seriam, tipo assim, se você contasse para outra pessoa, a pessoa concordaria com você. Não, realmente, mano, acho que não deve ir no irmão primeiro. Você deve percorrer um outro caminho. Mas o que a Bíblia fala? Para você ir no irmão. Então, independente do que possa parecer aos nossos olhos, é um princípio bíblico. O irmão pecou contra ti, você tem que chegar no irmão somente. Por quê? Se você não chega no irmão, você já está dando abertura para o famoso telefone sem fio, né? Tem uma coisa para resolver com o Lucas, que ele fez, eu fiquei meio magoado, decepcionado, mas eu tô sem jeito de chegar, então um dia eu saio com o Pedro e comento com o Pedro, entendeu? Pedro, infelizmente, comenta com outra pessoa. Às vezes, aí isso chega no Lucas, o que ele nem sabia que era problema, entendeu? E aí, na hora que eu for realmente com ele para conversar, aí já tá, digamos assim, aí a coisa já aconteceu, né? Então, assim, esse é o ponto. Quando a Bíblia fala, vá a só com o irmão. Por quê? Porque a coisa está só aqui em você. O problema está aqui, ó. O sentimento está aqui. Então, vá e chegue no irmão. É justamente, Luma, a tal da fofoca. Não queria falar a palavra, mas você resumiu. É isso. A gente fofoca as coisas. E da gente ir lá primeiro com o irmão resolver. Então, o primeiro princípio é privacidade. Não deve haver uma outra pessoa presente nesse primeiro encontro. Não deve haver outra pessoa presente nesse primeiro encontro. A única exceção que o Asher coloca aqui, mas que eu particularmente, olhando para mim, olhando para a realidade do Ocidente que nós temos aqui hoje, não acho nem válida, é que ele fala, se a pessoa ela desconhece o processo de aliança, então que ela procure um pastor. Mas se a pessoa desconhece o processo de aliança, lembra que a gente estava falando, Mateus 7 lá, ela não seguiu esses fundamentos para estar apta a cumprir uma confrontação bíblica, certo? Então, ela vai ser falha né, no aspecto, ela vai ser falha de qualquer jeito. Então, se ela vai errar de qualquer jeito, indo conversar com o pastor, que isso pode vazar, ou indo conversar direto com a pessoa, é melhor que ela erre só com a pessoa, entendeu? Porque aí aumentou o problema, mas aumentou só com a pessoa, pelo menos. Porque aí, na hora de resolver, de chamar os 2 ou 3, não teve mais antes. Então, esse princípio de respeitar a privacidade desse primeiro momento, eu acho deveras importante. Então, existe um porém aí depois de você ir para essa pessoa. É igual eu falei, que Elias não sabia. Essa pessoa ela pode aceitar a repreensão e a Bíblia fala, ganhou um irmão. Ótimo. Melhor dos mundos. Que bom que isso aconteça todas as vezes, mas vai acontecer 1 em 10, talvez.
segunda coisa que pode acontecer, o irmão não vai receber o que você falou, não vai te ouvir. E terceira coisa, o irmão vai se ofender profundamente porque você foi falar com ele sobre esse assunto. O que mais acontece é o irmão não te ouvir. E aí a Bíblia fala para a gente passar para um outro passo, certo? Que é por meio de 2 ou 3. Então, o segundo estágio de Mateus 18 é introduzir uma terceira ou quarta pessoa, enfim, para o diálogo. Qual que é a importância desse passo? Para a gente ter menos erros nesse aspecto. É que essa terceira pessoa que seja introduzida, caso a pessoa não te ouvir, fizer pouco caso, enfim. Aí, exemplos a gente tem a rodo, né, do que pode acontecer nesse primeiro momento. Deu errado, você não ganhou o irmão. Né? Se ganhar o irmão, amém, vá para o céu junto. Se não ganhar, aí a gente vai falar agora. Para você colocar essa terceira pessoa, ela tem que ser uma pessoa, de preferência não, ela seja uma pessoa aceita por ambas as partes. Então, você conversou com o irmão não te ouviu, você sentiu que ele não te correspondeu. Então, você vai entrar em contato com o irmão e fala assim, eu queria me reunir, a gente pode trazer o fulano junto, para poder ouvir, para poder ele ter uma opinião sobre essa situação com a gente. Então, que esse fulano não seja assim o teu irmão que vai concordar contigo em tudo que você falar na reunião e discordar do outro. Isso não é. Isso é 2 contra 1, não pode. Então, o ideal é que essa terceira pessoa seja aceita por ambas as partes. O Gideon falou. Aqui a gente só aceita 5 ou 6, não tem espaço para dar desculpas, realmente. É uma boa solução também. E se tiver, tipo assim, beleza, aceita essa pessoa, mas ela conhece só uma das partes e não a outra, como é que faz? Chama uma que conhece uma, outra que conhece outra? Não, mas aqui que acontece, Kathleen, porque se você vai chamar uma pessoa que ambas concordam, é porque ambas acreditam que a pessoa tem capacidade de chegar na conversa, ouvir e emitir uma opinião justa. Entendeu? Porque às vezes, vamos supor, o Lucas é meu irmão. Então, ele tem facilidade de entender tanto o meu erro quanto o meu acerto na conversa. Aí, eu tô com um problema com o Pedro. Eu falo assim, Pedro, eu tava querendo chamar alguém. Eu posso chamar? Você acha que a gente queria chamar o Lucas? Você acha que rola? O Pedro falou, mano, o Lucas eu não sei, mano. Teu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Gideão. O Gideão, ele vem, ouve o que a gente tem para falar, a gente conversa e ele emite opinião. Então, só que nesse momento de chamar a pessoa, você vê que as duas partes ainda estão com o coração de conversar e dialogar de forma pacífica sobre o problema. Entende? E se não tiver é um pouco mais difícil, mas tem que seguir esse passo da mesma forma. E a gente vai entender isso um pouco à frente. Vou deixar esse parênteses um pouco mais para frente, mas se você conversou primeiro com a pessoa já não quer falar com você, já não quer fazer nada, você vai ter que seguir esse passo de trazer mais um e depois o da igreja. Por mais difícil que seja. Porque realmente aí vai aparecer um 2 contra 1, vai aparecer uma sessão de acusação, mas a pessoa está com o coração totalmente fechado, ela não aceita ninguém. O que você vai fazer? Você vai deixar por não resolver? Ou você tem que resolver? Biblicamente, a gente tem que resolver a situação, se o pecado for contra você. Então vamos lá. Mas você entendeu, né, Kathleen, o que eu disse? Se ambos concordam, é porque acredita que a pessoa tem a capacidade de ouvir e emitir uma opinião de forma justa. Sim, sim. Agora, se você pensa assim, a pessoa que vai vir só vai ouvir o Eduardo, não vai me ouvir, então, ou seja uma outra pessoa, ou traga essa e mais alguma outra, talvez que é um pouco mais próxima sua, mas que ambas que estão chamando têm a capacidade de dialogar e não vão somente para... Já viu quando a gente... No colégio era assim, o Lucas sabe como é que era. Se o menino viesse folgar comigo, ele não vinha perguntando, tá tudo ok? O Lucas vinha na voadora, entendeu? Por quê? Porque é irmão, velho. Então, existe, eu acho, uns certos pontos para a gente analisar. Você vai chamar alguém só para chegar na voadora na conversa, não vai adiantar, velho, entendeu? Não vai adiantar nada. Você tem que chamar alguém que está disposto a conversar, dialogar e tanto te confrontar e assumir os seus erros que você não vai ter coragem de assumir sozinho. Beleza? Por isso... Vai, pode falar. Por ninguém, né? Já começa aí. Mas o que eu perguntei é por causa, tipo assim, sei lá, eu tretei com você. Aí você quer chamar o Lucas
para ser testemunha na conversa. Eu não vou concordar de ser o Lucas, porque o Lucas conhece você e ele não me conhece, entendeu? Aí, tipo assim, parece que fica meio que dois... É isso mesmo, meio que 2 contra 1. Eu falo assim, uai, o Lucas nem me conhece e tal. Justamente. Você pode falar isso totalmente. Mas você vê que só de você falar dessa forma, não é porque você simplesmente acha que está certo e não quer resolver comigo. É porque você quer resolver, você acha que a gente tem que dialogar, só que você acha que tem que ser uma outra pessoa. E não tem problema nenhum com isso. Entende? Eu sei que nesse é porque assim, todo ponto que a gente fala, existe 2 pessoas. Agora começou a entrar uma terceira, então fica muito detalhe. Aí eu chamo uma pessoa, você não concorda com a pessoa, me ofendo que você não concordou com a pessoa que eu chamei, entendeu? A gente tem que ir um pouco pro ideal para a gente conseguir fechar o raciocínio, mas existem, gente, muitos poréns, né, que a gente pode pôr nesse meio. É por isso que, qual que é o nosso padrão? Mateus 7, olhar para trás no nosso olho. Daí, quando a gente for entrar nesses pormenores de chamar alguém tudo, se a gente está com esse fundamento, olhando para trás do nosso olho, a gente vai ser o mais justo possível. E vai ser maduro para poder tomar essas decisões. Pode falar, Pedro. Lembrando que esses dois, né, eles partem de uma conversa de 1 a 1, né? E aí, uma dúvida minha, né? Vamos supor que eu tive algum problema com você. Aí nós teve um problema, eu cheguei em você e você não aceitou. Tipo assim, não, mano, eu não concordo, não é isso e tal. Você acha que é válido chegar em você e falar, cara, então beleza, então a gente vai sentar com algum fulano. Ou não precisa falar, e aí, de repente, em outra ocasião, eu chego com outro cara para sentar contigo de surpresa. Não, aí não rola, né? Tem que falar. Se a pessoa. Eu vejo assim, tem que falar. Não dá. Cara, isso na igreja é o que mais acontece, infelizmente. É o que mais acontece. Você, às vezes, até tenta conversar com o irmão de primeira, né? E aí o irmão não aceita. E aí você conta a sua parte para um outro e chega de voadeira os dois juntos no cara, sozinho, entendeu? Eu já tive situação de, tipo assim, da pessoa nem conversar comigo e de repente chegou a cambada, irmão. Eu falei, beleza, vamos, né? E o líder da casa, o cara normalmente que tem um dom pastoral, ele, se não for sábio, ele dá muito indireto também, né? Eu já fiz isso, cara, eu confesso. Já fiz isso às vezes. Liderança de jovem, você vai pregar alguma coisa, você já prega e dá um indireto para aquele cara que você conversou e viu que não teve fruto, entendeu? Isso é coisa, gente, isso é, meu Deus, isso é pecado, isso é quebra de aliança. A gente tem que sair fora disso. Então, é igual a Carol falou. Por exemplo, o líder da casa sendo uma pessoa neutra. Chamar o líder da casa é bom, porque a gente espera que uma pessoa sábia, né, minimamente. Kathleen falou, bom que a gente usa o exemplo de ter um problema com você, porque dificilmente alguém tem problema com você. Não é assim, tá, Kathleen? Talvez falta só aproximar mais pra gente ter problema, mas ter problema tem pra caramba comigo. Então, gente, outra coisa que eu acho que eu coloco aqui, não sei se vai estar mais na frente, mas a Kathleen já deixa, eu já vou falar. O tamanho do problema ou a perspectiva do problema depende da distância que você está da outra pessoa. Vamos ver aqui, ó, 2 pessoas distantes, certo? Cada uma enxerga muito melhor a sua justificativa própria. Quando elas estão mais perto uma da outra, essa consegue enxergar melhor o porquê que a outra se ofendeu, entende? Quando 2 pessoas estão distantes, dificilmente elas vão conseguir enxergar, se colocar no lugar da outra. Elas estão muito mais perto da perspectiva delas próprias do que da outra. Então, a gente tem que entender isso também. E quanto mais a gente anda junto e próximo, mais problema a gente vai ter. Ao mesmo tempo que é difícil, mas é mais oportunidade também dos nossos corações se entrelaçarem mais. Pode falar, Lucas. E até essa questão, né, quando a gente fala de estar próximo, né, se torna mais fácil a gente pagar um preço por essa pessoa, né? Então, quando é uma pessoa mais próxima de mim, mesmo que às vezes ela esteja errada e eu tenha que, de alguma forma, abrir mão disso, ou então ter que andar 1 milha a mais ali para poder conseguir resolver o problema, envolver outras pessoas, o fato dessa pessoa ser mais próxima de mim, você para e pensa, mano, acho que vale o preço, vale eu pagar esse esforço para poder resolver esse problema, né? Porque às vezes uma pessoa que está afastada simplesmente deixa de lado e fala, não,
essa pessoa aqui não tem muita importância para mim, eu resolver ou não resolver, para mim não tem tanta importância, mas essa aqui é a importância do relacionamento de aliança, né? Para que no momento que acontecer algo, você está disposto a pagar o preço para resolver aquilo, né? E você não vai pensar só em você, mas você vai pensar muito mais naquilo que vocês têm construído, tudo aquilo que vocês já viveram, do que não só resolver um problema, basicamente, né? Mas existe uma história toda por trás disso. É justamente isso. Por isso que o Asher falou daquele princípio, lembra? De uma comunidade que anda e é disposta à confrontação em aliança e como é que ele cita aqui? Agora eu vou ter que ler, que membros que cooperam com confrontação de aliança e disciplina. Então ele fala que ele diz o consenso. O ideal é que a congregação tenha esse consenso. A congregação que tem esse consenso, mesmo às vezes não andando tão perto do irmão, ele fala, pera, deixa eu me aproximar dele para entender primeiro, e aí depois eu tento resolver. Então é legal também, o irmão pecou contra você, antes de você chegar direto nele, porque, gente, isso não tem um tempo. Eu quero que vocês entendam também, não tem o irmão pecou contra mim, eu tenho que chegar no prazo de 3 dias nele. Não existe isso. Você pode demandar um tempo para resolver a situação, não tem problema nenhum. Entende? Claro que se é uma coisa que está te afetando muito, tá te atrapalhando no teu dia, foi alguma coisa que te ofendeu de tal maneira, que seja o mais breve possível. Mas existem ofensas que os irmãos têm com a gente que não mudam nada no nosso dia a dia, mas que existe aquela ofensa dentro. Então você pode, digamos assim, eu não sou tão próximo ali do Bismarck. Bismarck tomou uma atitude, sei lá, a gente estava no louvor um dia que eu não gostei. Eu não preciso chegar nele no outro dia para resolver. Eu posso deixar passar uma semana, eu posso falar, deixa eu me aproximar um pouquinho do Bismarck, essa semana ligar para ele. Às vezes ir lá no culto coletivo deles. E aí depois disso, eu posso citar Bismarck. Lembra aquele dia, cara? Eu queria só compartilhar contigo, mas aquela atitude, cara, eu fiquei meio mal. Eu vi que você é um cara tão assim, tal, porque você se aproximou, você viu da perspectiva dele, às vezes você viu que é uma coisa que ele fez de forma involuntária, sem intencionalidade, e você compartilha, e ele fala, caraca, velho, olha isso aqui, eu faço isso, magoa a pessoa, às vezes ele nunca percebeu. Você ganhou o irmão, você trabalhou o caráter dele, trabalhou o seu, olha que bênção. Então, essa questão que a Kathleen citou da distância, é ótimo. Vai chegar para confrontar a pessoa que te ofendeu, tenta ficar mais próxima dela por um tempo, e depois chega, que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Ó, o Bismarck comentou aqui, ó. As testemunhas que são chamadas precisam ser homens que tenham testemunho e boa reputação entre todos. Eles não vão apenas para confrontar, eles vão para ser testemunha do confronto. Além de julgar a causa, às vezes pode ocorrer de quem está confrontando ser quem está errado, justamente. As testemunhas verão isso, então podem se posicionar. É justamente esse nível de comunidade que a gente quer ter, e foi o que a Carol citou. Normalmente o líder da casa é um cara já que está sendo preparado e que é essa pessoa para poder testemunhar a causa de alguns irmãos que andam juntos num culto caseiro. A Carol, então quebra de aliança é pecado, Eduardo? Carol, eu diria que a quebra de aliança é o que vem antes do pecado, é o que gera o pecado, entende? Porque assim, como eu posso dizer, a quebra de aliança, biblicamente, se a gente olhar um contexto, eu creio que a gente pode considerar pecado, mas se fosse colocado de uma forma teológica falando, é o que gera o pecado. Entendeu? Adão e Eva, eles entenderam que o que Deus falou não era verdade sobre o fruto. Então a quebra de aliança surgiu aqui, então eu vou quebrar o pacto que eu fiz com o Senhor. O Senhor falou para mim não comer daquele fruto, eu vou comer. Isso gerou o pecado, entende? Eu vejo que a perspectiva é mais essa. A quebra de aliança é o princípio do pecado. Ela é mais, como eu posso dizer assim, eu estava tentando pensar na palavra, mas digamos assim, ela é mais problemática que o pecado, ela é pior que o pecado. Porque digamos assim, Carol, você pecou contra mim e a gente vai resolver. Mas quando a gente começa a resolver, o problema já não é mais o pecado, mas é que um quer ganhar a discussão do outro e aí quebrou a aliança, entende? Então eu falo assim, a quebra de aliança ela é algo pior que o pecado, e eu acho que é o que gera o pecado em nossos corações, as pequenas quebras de aliança e as grandes também. Vê se eu conseguir responder, clarear, senão depois a gente troca mais ideia. Gente, ou seja, 9h10, hein? Meu Deus, eu não falando...
Falamos ainda nem quando vai desligar a pessoa. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Vamos indo aqui. Beleza, Carol. Valeu. Bom, a gente está falando da privacidade, de chegar primeiro no irmão, depois dos 2 ou 3. E eu acredito, Pedro, que igual você comentou, mesmo se a pessoa não receber bem, chegar nela uma segunda vez e falar assim, irmão, vamos estar junto com outros irmãos para a gente compartilhar desse atrito, desse pecado, dessa discussão que a gente está tendo, para a gente ter mais luz. Quem que você acha que a gente pode reunir? Está de boa, tal, fulano, e marca. Se a pessoa der um sim, você vê que ainda tem o coração dela disposição para resolver. Se ela falar não, vai ter que fazer do mesmo jeito, mas agora pelo menos você não vai pegar de surpresa, entendeu, Pedro? Você vai chegar ela sabendo que você estava querendo resolver. Fala, Kathleen. Du, você falou sobre o distanciamento, né? O tempo, assim, que eu posso levar para chegar no meu irmão. Só que tem aquela questão de você entregar uma oferta, por exemplo, e aí você lembrar que seu irmão é contra você, enfim, uma coisa aconteceu, você deixa a sua oferta no altar, vai se resolver com o seu irmão, depois entrega a sua oferta. Eu não consigo nem dormir, entendeu? Se eu souber que aconteceu alguma coisa, eu não tiver me resolvido com a pessoa, eu não consigo nem dormir. E aí eu me sinto uma hipócrita de, tipo, levantar a voz para orar e conversar sobre essas coisas de aliança e eu estar agindo ao contrário. E de estar ali louvando, engrandecendo o nome do Senhor e estar com a treta para resolver, pendente, como se nada tivesse acontecendo. Eu não tenho paz para isso. Então, justamente por conta disso, eu tenho uma treta com alguém. E aí eu fico assim, nossa, eu vou esperar um espaço, mas eu vou continuar aqui entregando minha oferta, eu vou continuar aqui levantando minha voz para orar, mas eu ainda estou aqui com a pendência com o irmão. Aquilo ainda está no meu coração. Como que é isso? É como eu falei. Para mim, vale tudo para reconciliação, entendeu? E para mim, vale você... Entenda que eu tô falando com muito amor, tá, Kathleen? Não tô repreendendo. Vale muito a gente abaixar nossa bola, quebrar quem nós somos, a nossa personalidade e tudo, para poder ainda estar reconciliando com o irmão. Então, vamos supor, você não consegue deixar para depois. Eu sou a pessoa que, se você falar do problema na hora, eu vou espinhar. E aí, para você que tem esse problema que tem que resolver na hora, você quer chegar para mim e eu espinho e a gente não tem mais relacionamento, entende? É isso que eu tô falando. A questão maior não é você, a questão maior é o outro na hora de resolver o problema. É continuar e criar um relacionamento de aliança com o outro. Então, o que é meu, eu deixo de lado. Eu seguro o prejuízo, eu seguro o rojão, entendeu? Para poder ganhar o outro. Agora é lógico, você tem esse sentimento de mais urgência e você vê que a pessoa está ali e sei lá, e está no culto coletivo, que é um ambiente, às vezes a pessoa fica até mais tarde tudo, e você pode conversar, eu não vejo problema nenhum de você já fazer naquele momento, entendeu? O que eu falei é que se tiver que esperar, é para você analisar melhor a situação, porque eu entendo o seu coração, às vezes, de estar com aquilo. E se a gente fosse entrar teologicamente falando, eu conseguiria montar para você um raciocínio teológico do que a Bíblia fala sobre deixar a oferta, do que era oferta naquele tempo, do que nós falamos que é oferta hoje. Então, existe uma diferenciação, tá? Não é de um para um, tá? Só dizendo assim. Agora, o que eu vejo é que tudo que nós temos que fazer em direção à comunidade profética é para ou restaurar relacionamento de aliança, ou confirmar, ou aumentar. Então, se eu precisar abrir mão um pouco da minha paz alguns dias para estar mais próximo do irmão e ter uma oportunidade melhor, eu vou fazer o máximo para fazer isso. Entende? É a minha perspectiva e é o que eu vejo lendo o livro e lendo os versículos bíblicos. Entende? Então eu acho que, digamos assim, não é justificativa o irmão que gosta de resolver as coisas mais rápido não ter que esperar, porque se ele esperasse, ele ganharia o outro irmão, entende? Agora é diferente, Kathleen, igual você e a Gabi tem um problema lá, vocês estão morando junto, para que você vai deixar o trem ficar, entendeu? Você fala com ela e resolve logo em seguida. O que eu falo é para a gente tem que ter esse tato, porque às vezes eu tenho um problema com o irmão, e se eu falar no mesmo dia,
ou um dia depois, não vai ser legal. A maioria das vezes, pelo menos, não é legal. Às vezes é legal a gente se aproximar de alguma forma primeiro, que o irmão vai... Porque às vezes, gente, é pessoas que a gente não tem tanta proximidade. Então, como que você já vai falar de um problema do irmão se você não tem nem proximidade? É muito difícil. É muito para mim, ilógico a gente fazer isso, saca? Eu não sei quem levantou a mão primeiro, gente. Foi o Lucas? Eu. Fala o Lucas depois de Gideão. É porque eu achei assim, a questão de você ter o zelo e lidar com a situação, né? Às vezes de esperar criar esse ambiente ideal para resolver o problema, ele fala muito mais do quanto você valoriza essa aliança, né? Porque às vezes você falou, às vezes eu tô muito mal, então, tipo assim, eu não vou querer orar, não vou querer ofertar, mas, tipo assim, isso, na verdade, te dá muito mais direito de você estar bem em oração, em oferta, em compromisso, porque você tá valorizando a aliança, né? Então, tipo assim, a questão é, mano, eu tô valorizando a aliança em ter zelo com o que a gente tá construindo aqui. Então, eu preciso lidar com essa situação da melhor forma possível, né? Que seja construir algo antes de resolver, que seja pensar, pedir a opinião de alguém que seja um pouco mais justo em relação a isso, para poder saber como lidar. Então, assim, fala muito mais do quanto você valoriza a aliança do que, às vezes, você tá desprezando, deixando de lado por um tempo até conseguir resolver, entendeu? Então, acho que fala muito disso, o zelo que você vai ter com a aliança. Tá, então eu não gostar de demorar para resolver significa que eu não valorizo a aliança. Não. Eu falo, depende da pessoa com quem você vai resolver. Se é uma pessoa também tranquila com isso, você pode resolver o mais rápido possível. Agora, se você perceber que resolver rápido vai trazer algum tipo de complicação na discussão, então não resolva rápido. Espere um pouco, se aproxime mais e depois resolva. Saquei. Eu tô falando assim, você tomar atitude só pelo seu sentimento, por quem você é, isso sim não é valorizar. Agora, você ser de um jeito não quer dizer que você não valoriza. É você trabalhar esse jeito seu que você tem para entrar numa forma bíblica, que é o que fala em Romanos 5. Fala que da tribulação vem a perseverança, da perseverança vem o caráter aprovado. Então, gente, onde vocês veem esse caráter aprovado se não é negando a gente mesmo? Todos os dias. Quem nós somos, entende? É lógico que há um limite. Igual, se isso está te tirando a paz de uma forma sobrenatural, você vai resolver mais rápido, Catherine. Mas eu acho que você pegou só essa questão. Vai resolver comigo? Vamos supor, já tem mais proximidade. Aconteceu no sábado, domingo a gente pode conversar. Entendi. Aconteceu às vezes com a Samara, que teoricamente você não teria tanta proximidade. Será que rola você já conversar no domingo com ela? É só esse tato. É você mesmo que vai ter. Entendeu? Porque você vai falar assim, eu resolver no domingo, eu vou estar mais próximo da Samara, querendo me aliançar, do que resolver semana que vem? Responda para si mesmo e faça. Entendeu? O que eu estou falando só é que o seu sentimento por si só não pode ser o que vai trazer o maior peso na balança. Entendeu? Sim. Mas não é só isso, tem a questão de, tipo assim, o tempo que... Falando da perspectiva que eu vejo, tá? Não o que é. Mas quanto mais eu demoro, mais coisas ruins eu alimento sobre aquele irmão no meu coração, entende? Mais lugar eu dou, espaço eu dou para que eu alimente uma perspectiva ruim sobre aquele irmão enquanto eu não me resolvi com ele. E aquilo só vai crescendo e aumentando no meu coração, e isso vai virando uma bola de neve, entendeu? Agora você falou sobre a questão da proximidade. Tem um dos capítulos que o Asher fala a distância entre dois objetos, né? Eu acredito que é mais para frente nesse mesmo. A distância entre dois objetos. No caso, se eu não tenho proximidade com aquela pessoa, beleza. E provavelmente vai ser um trem mais besta também, né? Então, assim, não vai ser um trem tão sério. Sim. Já tem tanta proximidade com aquela pessoa. É um negócio que vale a pena esperar mais, tranquilo. Agora, se for uma coisa muito séria e eu esperar demais para resolver isso, eu vou matando meu irmão no meu coração aos poucos. Mas é que assim, ó, é igual você falou, né? Uma coisa tá para outra. Se é uma coisa muito séria, normalmente alguém que anda muito perto de você, então que você já tem proximidade, então você já consegue enxergar o lado dele muito mais e conversar, eu acho também de uma forma mais rápida. Se é um irmão que está distante, é uma coisa mais besta e que você não teria problema de esperar um tempo para conversar. Esse é o ponto, só que eu quero trazer para você, entendeu? Igual eu te comentei, se é a Gabi, você não vai esperar. No mesmo dia você conversa com ela. Porque
Às vezes, igual, quando a gente mora junto um com o outro, é casado, ou enfim, que seja, às vezes pequenas coisas a gente faz no dia a dia, uma maneira de falar, a gente magoa muito o outro e não vê. Então, tipo assim, é papel realmente também do outro que tá magoado passar esse sentimento, porque senão o que magoou nunca vai saber. Então, eu concordo com você, que não, igual você falou, você só vai alimentar mais coisas se deixar mesmo. Mas se alguém que tá tão próximo assim, realmente eu não vejo motivo para esperar. O que eu falei e repito é que o principal motivo e a principal maneira de você chegar na pessoa é para poder reatar a aliança. Isso que você me falou, eu fico um pouco, às vezes, para mim, fico em dúvida na hora que você fala. Se eu deixar passar mais tempo, só vai piorar. Eu falo, cara, então você só vai alimentar coisas mais ruins da pessoa, vai começar só a enxergar o ruim. Isso não é algo tão legal de se ouvir, porque você, se tiver um problema com alguém, é o que a mensagem que você passou para mim, que eu entendi. Se você tiver um problema com alguém, quanto mais tempo demorar, você só vai ter mais problema. Então, isso eu acho que já é algo que você precisa trabalhar no teu coração, até no sentido de, tipo, eu tive um problema com alguém, tenta enxergar o lado da outra pessoa. Ela fez por querer? Não fez? Ela fez com intencionalidade? Não fez? Eu acho que talvez você está pensando só da maneira com que você age e não da maneira com que a outra pessoa agiu também. Pode falar, Pedro. Em Efésios fala para a gente procurar cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? E também vai falar em outro livro, se não me engano, sobre que a paz seja o árbitro do coração de vocês, né? Então, se algo está me tirando a paz do meu coração, significa que já há um problema a ser resolvido, né? Então, é o que você está falando, quanto mais rápido, melhor, né? Eu tenho essa tendência, né, de semear coisas no meu coração, tipo, nossa, tal, acho que o irmão ali não tá de boa comigo. E aí eu vou semeando, vou levando e tal, e aquilo vai virando Bola de neve. uma bola de neve, né, vai virando uma confusão no coração da gente e você não resolve, né? Às vezes o irmão nem tem, né? Às vezes o irmão nem tem esse problema. E aí você chega e abre o coração e fala, ó, eu tive esse sentimento aqui e tal. E aí o irmão vai abrir o coração e fala, cara, nada a ver, tá tudo bem. Pronto, ali você teve a iniciativa, né, de cuidadosamente manter esse vínculo da paz. Não acredito, né? Então, quanto mais rápido a gente for em manter o nosso coração em paz, porque eu acho que é isso que o Senhor quer, que a gente viva relacionamentos para que haja paz, né? Não essa meu Deus e tal, será o que fulano acha de mim, o que aquele outro irmão acha de mim, o que aquele outro irmão. Não é para isso, né? É para que a gente viva em paz, né? A paz tem que ser esse hábito. Gideão quer falar, você levantou a mão, acabou que foi tudo. Fala aí, irmão. Eu nunca falei aqui, talvez eu tô até travado, mas eu queria trazer uma perspectiva diferente, porque o que eu vi é muita treta pessoal, né? Aí eu queria falar um pouco sobre como funciona aqui. Aqui, geralmente, quase nunca é treta pessoal. Sempre é uma quebra de aliança por conta que um irmão começa a matar culto, começa a faltar reunião, ou o irmão faz parte do louvor e não está indo em turno. Então, nessas coisas, a gente morde no pescoço. Então, eu disse aí que às vezes a gente senta 6 pessoas, mas um exemplo, é 6 pessoas com muita aliança. São 6 pessoas com 10 anos de caminhada junto, saca? Então, não tem espaço para o irmão falar assim, ah, mas eu não fui por causa disso. Não tem esse espaço, porque a gente já se conhece tanto que se o irmão pensar em fazer isso, um gruda no pescoço dele. Um exemplo, aconteceu vou citar umas bombas de lá de cá. O irmão começou a faltar algumas coisas. Não, sem nome. Sim, O irmão começou beleza, a faltar algumas coisas, começou a faltar na aliança. Porque é o seguinte, mano, que o cara que chegou hoje aqui no nosso culto caseiro, a gente tenta trazê-lo o mais próximo possível, porque, um exemplo, ele começa a fazer parte da minha casa, da casa do Bismarck, do Maurício. Todo mundo aproxima ele para que ele se sinta amado, entendeu? Então, para não ter espaço dessa pessoa se sentir, eu não tenho intimidade com esse, não tenho intimidade com aquele, não tem essa. Todo mundo tem que abrir sua casa para trazer esse cara para perto.
Então, quando esse cara começa a provar de certa aliança, o que que acontece? Aconteceu que nós tínhamos que sentar com o irmão. Só ia sentar 3 pessoas com muita afinidade, mais o irmão que ia ser confrontado. Aí eu até citei para os meninos, mas e o menino que está chegando agora? Ele já tem aí 1 ano e pouco na comunidade com nós, começou a provar de aliança, e por que ele não vai participar desse momento? Ele tem que participar desse momento, porque ele tem que aprender como é que as coisas funcionam. O que que acontece? Ele só não vai falar, ele só não vai confrontar o irmão, porque ele ainda não tem tanta intimidade para confrontar o irmão. Mas fazer parte ele vai, porque ele precisa ver como é que funciona. Então o irmão veio, sentou, viu como que foi a confrontação, participou disso e aprendeu. Quando ele estiver num nível mais alto de aliança, ele vai poder falar. Amém. Cara, eu acho isso lindo, eu acho que é o que a meta, né, que muitos têm para construir. Eu acho que vocês têm um privilégio de andar junto tanto tempo e poder ter desenvolvido isso, sabe, Deus? A gente tá, a maioria da comunidade, ela, eu acho que é pouca porcentagem hoje na Antioquia que anda há mais de 3 anos junto, né, Pedrinho? Acho que você deve saber mais que eu, mas é pouca. A galera, eu falo assim, o pessoal que tá mais hoje, a maioria é de 2 anos para cá, igual eu tô 2 anos. Então, tipo assim, é 2, 3 anos no máximo para cá. Então, é algo que a gente tenta criar, uma cultura que a gente tenta criar mesmo. E é justamente o que o Ashley falou, um ambiente onde todos entendam que as discussões são, e a disciplina é para gerar reconciliação e aliança. O que vocês fazem aí, mesmo que seja com mais pessoas, mesmo que às vezes seja num linguajar mais informal e tudo, mas é tudo para poder o quê? Pô, vocês andarem juntos, vocês serem irmãos. Para um olhar para o outro e falar assim, mano, tu é meu irmão. Se tiver passando dificuldade da minha casa aqui, eu sei que eu posso ligar para ti, entendeu? É para isso que vocês estão gerando essa amizade. E é isso que a gente está buscando aqui também. Pode falar. A intenção sempre é essa. Porque quando alguém é confrontado aqui no nosso meio, a pessoa não tem espaço para dar desculpa, porque ela já entende que a pessoa que está confrontando ela ama ela e quer o impulsionamento dela. Por isso que ela está sendo confrontada. Então não tem espaço para ele está me confrontando por vaidade, por isso e por aquilo. Não tem esse espaço, saca? Até porque tem outros para ver, né? Se alguém falar só para poder humilhar a pessoa, o outro fala, segura a bola aí, né? Assim também não. Sim. Aí os nossos problemas são o quê? São esses. Por que o irmão faltou à reunião de hoje? Irmão, eu tenho certeza que vai ter alguém para ir lá saber. O Gideon não participa do louvor, mas o fulano participa. Ele tá faltando, você pode ter certeza que vai ter um irmão no pé dele. Amém, velho. É isso. E é muito bom quando o irmão, igual vocês falou, quando entra no culto caseiro de vocês, quando começa a andar juntos, fica claro. Então, tipo, não tem. É igual você falou, não tem o cara falar, pô, velho, mas por que vocês estão falando assim comigo? Não, ele entrou dentro desse ambiente já com os termos da aliança dito para ele. Isso é muito lindo. Eu acho muito lindo. Eu prezo muito por isso. E a gente fala assim. Não somos assim, a igreja gloriosa, a gente tem que trabalhar com essas coisas, né? Justamente. A gente tem que trabalhar nesses aspectos. Obrigado aí por você compartilhar, de dar um testemunho aí, expor os irmãos aí da comunidade noroeste. É isso aí. Gente, eu vou tentar falar aqui. A gente talvez passe uns minutinhos, mas eu vou tentar dar só uma pincelada, porque a gente precisa chegar no terceiro aspecto, né? A gente falou sobre... Amém, Bismarck, amém. A gente falou sobre chegar de forma privada no irmão que te ofendeu primeiro. O Gideon falou de algo até mais excelente, que é onde todos já chegam entendendo o que é esse ambiente. Então, existe uma liberdade coletiva na repreensão. E isso é muito bom também. Então, digamos assim, vai direto para o 2 ou 3, mas com um termo estabelecido. Não é de surpresa, não é na voadora, não é na injustiça, é de forma amorosa. E agora ele vai falar quando Jesus fala que tem que levar esse problema à igreja. E aí existe um porém maior, porque assim, se você chegou sozinho com o irmão, se você chegou com mais 2 ou 3, que teoricamente são pessoas que o irmão que está com algum problema, ou que está errado, vamos colocar dessa forma,
também considera justo, e esse irmão mesmo assim não quis restabelecer uma aliança, é porque dentro dessa pessoa ela já está disposta a quebrar a aliança, e ela já, na verdade, não considera mais essas pessoas como pessoas aliançadas, porque ela não dá para elas o tratamento digno que nós damos para irmãos de aliança. Então, infelizmente, essa pessoa, ela começa a achar o que judicialmente a gente fala da falha técnica, né? Vocês já viram que a maioria dos processos judiciais, eu não sei quem acompanhou o processo do Johnny Depp esqueci o nome da mulher dele, da ex-mulher dele. Mas, enfim. Não sei se vocês já acompanharam, porque foi algo bem televisivo, durou anos e tudo. E depois, ali, no final do processo, não estava falando sobre o problema que gerou, que era a agressão dele contra ela. Estava falando de falhas técnicas durante o processo, durante a apuração de provas, para ver quem ganhava o processo. Entende? Da mesma forma, é quando a gente quer resolver as coisas. Entendeu? Normalmente, quando chega nesse momento onde não se resolve, o problema não é mais o pecado original, que foi o estupim, entendeu? Do problema, mas é porque o cara que chegou para conversar comigo não chegou para conversar direito, o cara que chegou para receber a repreensão já não quis conversa, entendeu? O problema já é o processo de confrontação e não o pecado ou a atitude que levou a esse processo. O problema vira o processo. E aí, quando o problema vira o processo, o que acontece? Ele desperta o coração de uma das pessoas envolvidas, que é não querer mais se relacionar. Qual que é o problema disso? Uma pessoa que não quer mais se relacionar com um irmão de aliança, digamos, eu não quero mais me relacionar contigo, Pedro. Eu não estou falando que eu não quero mais me relacionar contigo. Eu estou falando que eu não quero mais me relacionar com a comunidade. Esse é o problema. Esse é o maior problema. E aí, quando eu não quero mais me relacionar com a comunidade, o presbitério, a liderança e essas pessoas que agora são chamadas igreja por Jesus, precisam tomar uma atitude. E qual atitude é essa? Eu vou ler aqui rapidamente. E se o irmão não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil publicano. E aí a gente vai para um aspecto que assim, o irmão não ouviu no sozinho, ele não ouviu nos 2 ou 3, ele não ouviu o presbitério, aqui já estou colocando já na linguagem nossa, ele não ouviu o presbitério, que seria uma fala do presbitério ao irmão sobre aquele problema. E aí, a partir desse momento, o que acontece? O irmão, ele é desligado, excomungado, expulso da comunidade, da igreja. E aí, existem muitas implicações com isso, gente, eu não vou conseguir falar todas que eu queria, mas vocês lembram quando em Mateus também fala que o que 2 ou mais ligarem na terra será ligado no céu, o que eles desligarem no céu será desligado na terra? Existe um poder da igreja para desligar pessoas no céu e desligar pessoas na terra. Quando esse irmão chega nesse momento, ele é desligado desse ambiente de comunidade profética. Vamos lá para as nuances. Eu quero só trazer essa nuance. Eu sei que a gente não vai conseguir, talvez, trazer mais, mas a gente pode até, como a gente vai ter um mês aí de recesso, a gente junta e troca ideia sobre isso depois. O irmão, ele não vai ter mais acesso à comunidade enquanto relacionamento de aliança. Porque qual que é o problema disso? Vamos aqui, deixa eu achar aqui. Vou dar uma puladinha. Vamos lá. Na página 137 do livro, ele vai estar falando o seguinte, né? Ele cita o Mateus 18:17, eu acabei de ler, se o irmão não escutar a igreja, que no caso a gente está colocando a figura do presbitério, que é quem fala pela igreja, o presbitério é quem governa a igreja, são irmãos escolhidos para governar a igreja, papapá, conforme lá em Atos 6, foi Estevão, Filipe, esses irmãos foram escolhidos como diáconos, mas nesse papel de decidir efetivamente o que fazer com recursos, irmãos e tudo mais. Certo? Então, hoje, se a gente fosse pensar, o Edu, o José, o Diogo, chegaria, conversaria com o irmão, ó, irmão, você teve um problema com o Pedro, Eduardo, e aí o Pedro chamou o Gideon, e aí você tá com o coração fechado, a gente entendeu a situação e a gente queria conversar com você. Eu falo, não, ó, vaza. Tá
O que foi falado foi, eu não quero mais falar sobre isso. E aí, o que eles vão ter que fazer, infelizmente? Eduardo, então, assim, a gente vai ter que te desligar da comunidade. Sai do grupo. Aí, quais são as implicações disso? A gente vai entrar aqui agora. Em Tito 3, do 10 a 11, Paulo fala sobre o que Tito deve fazer com algum irmão. Vamos ler lá na página 137. Quanto àquele que provoca divisões, então aqui ele já deu a causa do irmão. Aquele que provoca divisões. A gente sabe que em Gálatas 5, 23, o fruto da carne é divisões e facções. Então aquele que é usado pelo diabo. Advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Por si mesma. Então o presbitério que está mandando irmão para o inferno, tá? Não. Ela mesma está sendo desligada por conta dela mesma. É isso que a gente precisa entender enquanto irmãos. Numa comunidade profética séria, se algum irmão é desligado, você tem que entender que é ele que está se desligando. O presbitério ele só está formalizando algo. Mateus 18, 17, quando fala a igreja diz para o irmão, e se ele não ouvir, considera como gentil, é porque o irmão se desligou. A igreja vai considerar ele só apenas como gentil. Agora, como que é a forma da gente considerar como gentil? Se ele está dentro do grupo da igreja, ele vai ter que sair. Se ele está dentro da adoração com música da igreja, participando de alguma coisa, ele vai ter que parar de fazer essa função. Isso é desligar o irmão. Então, justamente, Kathleen, ele se mandou para o inferno, se for colocar assim, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, partiu da pessoa isso, e não da comunidade. O erro não foi da comunidade pegar o irmão e tirar e não tentar. Se a comunidade seguiu tudo que está falando na Mateus 18, ela cumpriu com o rito bíblico de Cristo sobre isso. Outra passagem, 1 Coríntios 5, 4. Eu vou ler agora mais o que está no livro para a gente dar uma aceleradinha. Passou 7 minutos. Lá no final da página 137 diz: em nome do Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vamos entender isso aqui rapidão junto. Vamos aqui. Aqui ele fala, ó, congregados vós e o meu espírito. Então, a comunidade está congregada com o Espírito de Deus. Para quê? Por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, essa pessoa, ela está fora disso. Fora da congregação, fora do Espírito e fora do poder de Jesus. É sério nesse ponto mesmo. E aqui fala, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vamos entender isso. Antes eu quero ler outro versículo aqui. Está lá na outra página, 1 Coríntios 5, 12 e 13. Pois, que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. Oi, Luma. Luma, eu acho difícil eu criar uns exemplos aqui agora, mas deixa eu só terminar o raciocínio, eu vou tentar pensar em algo para a gente exemplificar, tá? O que ele está querendo dizer aqui? Eu perdi uma parte que eu queria ler, velho. Cadê? Ah, tá. Beleza. Vamos lá, então. O propósito, que eu acho que fala aqui, que o propósito do desligamento é remover pessoas não conciliadas com o corpo. Essa pessoa que não conseguiu resolver o problema, ela não está conciliada com o corpo. Ela mesma não está conciliada com o corpo. A gente, como liderança, vamos colocar muitas aspas aqui, entenda esse presbitério, governo da igreja, apenas identifique essa potencial pessoa que agiu em direção à quebra de aliança e que não quer andar em aliança e remove do meio de pessoas que querem andar em aliança. Isso existe implicações, vamos colocar assim, espirituais. Se a igreja do Senhor é a noiva dele, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Amém ou não amém? Manda um joinha para ver se eu não estou falando heresia. Nós somos o corpo. Amém? Jesus é o cabeça.
Se essa pessoa não está no corpo, ela está onde? Fora do corpo. Se ela está fora do corpo, Jesus vai buscar uma igreja, uma noiva, um corpo. E essa pessoa está fora do corpo. Certo? Então, a implicação é o que ela não é corpo de Cristo. Beleza? Até aí? Aí a gente vai entender a perspectiva agora. A gente desliga a pessoa, mas é para visar a reconciliação dela com o Senhor. Não dá para entender o que você falou agora. Tá difícil. Você fala que a pessoa vai ser entregue para Satanás e agora a gente desliga ela para ela se encontrar com Jesus. Tá aqui? Vai. Tá 2 pesos, 2 medidas aí, ô líder. Vamos lá. Vamos entender. Quando Paulo fala no versículo que a gente leu sobre e entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, a gente tem que entender que existem certas coisas. A gente sempre fala que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo. Certo? Então, se a pessoa não anda em relacionamento de aliança, ela não vê o Espírito Santo no outro. Certo? Então, qual que é a única forma dela ser convencida pelo Espírito Santo? Se ela não consegue ver o Espírito Santo no corpo de Deus. Fora do corpo. Então, a única maneira dessa pessoa ter uma chance de ser salva no dia do Senhor é experienciar e ser convencida pelo Espírito Santo fora do corpo. Porque ela não crê que o Espírito Santo de Deus age no corpo. Porque se ela não crê que o Espírito Santo se move no Pedro, na Samara, no Lucas, a igreja não transforma ela. Quem transforma é o Espírito Santo. Agora, se eu creio que o Espírito Santo se move no Pedro, na Samara e no Lucas, eu sou transformado pelo Espírito Santo através da vida deles. Ficou mais claro agora? Quando Paulo está falando para entregar a Satanás para destruir a carne dele, realmente é para destruir, para ela se afundar no pecado, para ela experimentar coisas nessa vida, mas para que no meio ali, a chama do Espírito Santo, porque se ela estava no corpo se ela estava na igreja, gente, alguma coisa convenceu ela. E essa alguma coisa eu creio que foi o Espírito Santo. De algum jeito, convencer essa pessoa para estar. Porque para que ela estava ali então? Certo? Então a única forma dela novamente experimentar isso é saindo desse meio. Porque nesse meio ela só vai criticar justamente a questão do crente e do frio. Enquanto ela estiver morna lá, não vai para frente. Deixa eu ler aqui, desculpa. A Luma me perguntou para dar exemplos, eu acho que assim, o que eu falei, eu acho que exemplifica bem, né, Luma? A pessoa não vê o Espírito Santo no corpo, então a única forma dela ter um impacto com o Espírito Santo é fora do corpo. Certo? E agora eu vou falar um pouco mais prático, que é o que ele fala. E o Gideão falou, em 1 Coríntios, Paulo manda retirar do meio do corpo o irmão que está tendo relações com a madrasta, porque ele, com a imoralidade sexual, contamina todo o corpo. Certíssimo. A Luma falou que entendeu muito pouco, então vamos tentar clarear mais. Luma, vamos ler 1 Coríntios 5:11. Está no livro, se você quiser abrir, abre aí para acompanhar com a gente. Que eu acho que a gente vai conseguir entender um pouco mais agora. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você não deve nem comer. O que Paulo está dizendo com isso? Aquele que dizendo ser irmão, dizendo eu estou aqui no corpo, mas as minhas atitudes não são nem um pouco conciliadas com Cristo, esse irmão, na verdade, deve ser desligado, porque, teoricamente, você já passou pela primeira fase, segunda fase, terceira fase, e o irmão foi desligado. E você não deve nem comer junto com ele. Então, o que eu tenho que fazer com esse irmão? Entregando para Satanás é isso? Orar para que o Espírito Santo fale com ele fora do corpo de algum jeito? Sim, mas calma. Esse procedimento só acontece enquanto a pessoa é chamada de irmão. O propósito do desligamento é desclassificá-lo como irmão. Uma vez que ele deixou de ser irmão, os membros da congregação estão livres para alcançá-lo pelo testemunho. Paulo escreve em 1 Coríntios 5, 9 e 10. São 2 versículos antes desse que a gente acabou de ler o seguinte. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com esses imorais, dizendo ser irmãos, tá? Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo,
nem aos avarentos e ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. O que Paulo está falando? Vocês não vão deixar de se relacionar com quem é pecador. Vocês vão deixar de se relacionar com um irmão dizendo ser irmão, continuando o pecado. E quando esses irmãos são de outras comunidades, nós não podemos nos juntar com eles? Podemos, na medida que o Asher falou, Luma. Através do nosso testemunho. Certo? Porque se são de outras comunidades, você já não congrega com eles. Mas você vai se juntar num 24 horas de adoração, num congresso, numa vigília, em algo assim, certo? Eu vou deixar quieto você falar, deixa eu só tentar concluir com a Luma aqui, porque eu não quero que ela perca a linha de raciocínio. Então, Luma, você vai se relacionar, mas aqui ele fala se relacionar com o seu testemunho. Se você vai numa vigília e se comporta como corpo de Cristo, ele que está fora do corpo, ou agindo como alguém que está fora do corpo, vai ser impactado pelo seu testemunho. Entende? Agora, ele não está se relacionando contigo diretamente. O problema é quem quer se relacionar contigo diretamente e quer estar em pecado, e quer estar quebrando alianças, e quer estar influenciando outros irmãos com isso. Essa é a pessoa que tem que ser tirada do meio. Agora, vamos supor, Luma, você já comentou comigo que tem alguns amigos que nem são crentes, que são ateus e tudo. Isso não muda nada. O que muda, Luma, é, vamos supor que eu dizendo ser teu irmão, entendeu? Uso da minha posição de líder para poder abusar de quem está lá, para poder abusar mentalmente das pessoas, para poder criar uma imagem minha que eu não tenho. Isso é eu dizendo ser irmão e quebrando todo tipo de aliança que eu tenho com alguém. Entendeu? Esse é o problema. Esse é o irmão que tem que ser repreendido a primeira vez, uma segunda vez, e se o processo de arrependimento não for visível, se ele continuar no erro, se ele não se convencer, ele tem que ser retirado do meio da comunidade, porque ele está ele não faz parte do corpo. Ele se diz parte do corpo, mas não é. Gente, vocês já viram, eu posso fazer uma comparação? Câncer. O que é o câncer? Não é uma célula cancerígena. Era uma célula que não era para estar no corpo, mas está. E o que acontece se ela continuar? Dá metástase e mata o corpo inteiro. Então a gente tem que tirar. Entendeu? Se a gente vê que está com um nódulo aqui e ele é cancerígeno, a primeira coisa que faz quando está no começo? Arranca na hora. Mas arranca na hora. Entendeu? Então é isso que nós devemos fazer. O que for de podre no corpo de Cristo, de cancerígeno, igual, se você corta teu braço aqui, faz um corte e ele inflama, você cuida. Ele desinflama, o corte volta. Às vezes pode ficar cicatriz, mas você não comprometeu o braço, certo? Mas a partir do momento que você tem uma trombose e que ela vai, normalmente a trombose ela vai pro coração ou para o pulmão e dá embolia. Mas também ela pode dificultar a circulação nas pernas, porque os membros mais distantes do corpo, e ela dificultando essa circulação, ela pode começar a necrosar, talhar o sangue lá, e a partir do momento tem que ser necessário, às vezes, cortar a perna da pessoa para que ela continue viva. Você entende? É difícil falar isso, mas é a verdade. Para que o corpo continue mantendo saudável, algumas coisas precisam ser retiradas, outras coisas precisam ser tratadas. O que dá para ser tratado é tratado, remediado e volta para o corpo, digamos assim, e continua no corpo. E o que não dá tem que ser retirado do corpo, porque senão vai matar o corpo inteiro. Então, quem que é a célula cancerígena? É o irmão que diz ser irmão, mas não é. E quem está fora do corpo, que é o pecador que está lá fora, como que a gente alcança? Através do nosso testemunho e da pregação do evangelho, simples. Então, se essa pessoa foi tirada do corpo, ela pode ser alcançada ainda novamente? Claro que pode. O Espírito Santo pode trabalhar com ela sem ninguém ter falado? Pode. Mas ela pode olhar de novo para o corpo e desejar o corpo, entende? Ela pode olhar de novo para o corpo e falar assim, meu Deus, eu estava no meio de um lugar e eu não sabia onde que eu estava. Lembra do filho pródigo? Ele voltou. O que o filho mais velho falou? Pai, você nunca fez isso para mim. Ele estava no corpo, mas ele não se sentia corpo. Entende? Então, eu vejo que é esse olhar. É esse olhar que nós temos que ter para irmãos, assim, que... Porque esses irmãos, normalmente, a gente tem repulsa, né? É difícil a gente amar. Mas a gente tem que
a gente tirando eles do corpo, a gente está amando eles. É louco pensar isso, mas é verdade. A gente está amando eles e cumprindo o que a Bíblia diz. E aí, nós nos mantendo puros em nosso testemunho, nós alcançamos ele um dia. Entende? É essa a esperança de que eles sejam salvos no dia de Cristo Jesus. A carne pode ser destruída. Esse irmão pode ter consequências do pecado pro resto da vida. Pode ser preso 30 anos. Pode pegar uma doença sexualmente transmissível. Pode acontecer o que for com ele por causa do pecado, vamos colocar assim. Mas ele ainda vai ter a chance de salvar um corpo que é eterno, por causa do testemunho daqueles que permanecem fiéis. Então, irmão que se diz irmão, mas não é, de outra comunidade, podemos andar. Podemos andar, sim. Quando você fala andar, Carol, eu entendo que é o que eu falei. É uma vigília, é um encontro, não é algo ordinário, diário, não faz parte do dia a dia seu. É o que eu entendi. Digamos assim, o que você está tentando viver na sua vida, na sua casa, seu culto caseiro, essa pessoa também não está tentando viver isso. E aí seu testemunho ganha essa pessoa, sem problema nenhum. Certo? Eu acho que é isso. Kathleen, fala aí para a gente poder encerrar, são 9h50. Meu Deus, hoje eu enrolei. Eu tinha falado que ia ficar 3 meses sem comentar nas reuniões, já faz 4 que eu tô tentando começar. Bronca. Mas sobre essa prática, os testemunhas de Jeová, eles têm a prática mais comum, de forma mais assídua, de tirar um irmão do meio, entendeu? Primeiro que a prática de confissão, você não pode confessar um pecado para qualquer pessoa, tem que ser para os anciãos e tal. E aí, dependendo de como eles decidem como é que vai virar aquilo, é exposto ao corpo, e aí o corpo decide tirar você. Só que, tipo assim, você pode ser da mesma família que a pessoa. Nunca mais você pode conversar com aquela pessoa segundo aquilo que eles entendem desse texto bíblico. Você não pode nunca mais nem falar com essa pessoa porque ela foi desassociada, ela foi tirada daquele corpo. Então, você nunca mais pode falar com ela. E aí, não é uma forma de tratar o irmão como se ele fosse alguém, como se precisasse se converter. Não é uma forma que, tipo assim, nossa, meu testemunho vai ganhar esse cara. Ele tá ali num mar de pecado, entregue às próprias vontades, entregue aos desejos do próprio coração, mas o meu testemunho vai ganhar ele, né? O amor e as minhas práticas, a forma como eu ajo. Mas não, eu fecho meu coração, nunca mais eu converso com aquela pessoa. Primeiro, qual que é a chance da pessoa querer voltar? 0. E qual que é a chance da pessoa querer confessar um pecado também? Tipo, agora você imagina a quantidade de gente a rodo que deve ficar sem confessar pecado, viver uma vida pecaminosa por conta da prática da confissão, da forma como é feita. Tem que confessar para essas pessoas em específica, e essas pessoas vão expor para o corpo, para a igreja, que vai ficar aquilo que você fez, e mediante a isso você vai ser desassociado, ninguém nunca mais falou com você. Isso é completamente demoníaco. Então, eu acho... Totalmente. Você mandou a pessoa pro inferno, não foi Deus, foi você. Então. Decidiu que ela vai pro inferno. Não faz sentido, mas nem bíblico, não tem lógica. É isso, entendeu? Porque você falando sobre a prática do testemunho, fica assim, cara, então é uma interpretação de um texto bíblico, assim, muito errada, tipo, muito... É uma doutrina muito burra, né, velho? Não tem outro termo para se usar, é sei lá, mano, É o que eu falo, gente, quando nós engessamos, entenda, engessar realmente, assim, a gente engessa uma doutrina humana em algo bíblico e faz sem negociar. O testemunho de Jeová, com certeza, há anos e anos e anos e anos. Vocês estão matando pessoas. Estão matando pessoas. O que a gente tem que ter é um coração aberto ao Espírito. Por isso que eu falo que o Asha fala que vale tudo para você se aliançar. Vale tudo para você se reconciliar. Então, gente, eu conheço pessoas, sim, que meio que foram expulsas da igreja e que tiveram experiências com o Espírito Santo lá fora, não no meio ainda da comunidade dessa igreja, e que decidiram voltar com verdadeiro arrependimento. E, gente, quando você está com verdadeiro arrependimento e volta, se o irmão não te aceitar, cara, ele tá mais fora do corpo que você, entende? Então, tipo, não faz nem sentido. Agora, se você tá verdadeiramente arrependido e quer voltar para um contexto de comunidade, cara,
A comunidade que ela é profética, que ela está vivendo, que ela está realmente dentro do corpo e funcionando vida na vida, ela vai receber. Não tem como não receber. Entende? Então, só colocando de novo esse último aspecto. Justamente, Luma, é justamente isso. Nem Cristo usurpou ser igual a Deus, mas ele sofreu e teve todo o dano para que o maior pecador existente nesse mundo, que você pudesse classificar, fosse salvo. Então, quem somos nós, certo? Nós somos a igreja que devemos tirar o que não é igreja de dentro da igreja. Mas aquilo que tem potencial de ser igreja, nós devemos fazer tornar-se igreja. Eu acho que essa é a vibe. Entendeu? O que não é igreja, a gente tem que tirar do meio da igreja, porque senão a igreja vai virar outra coisa. Agora, o que tem potencial de ser igreja, a gente tem que chamar e fazer se tornar igreja. Existe esse lugar que o Senhor nos chama de julgar a própria igreja. Agora, julgar o que não é igreja pertence a Ele. É só Ele que vai fazer isso. Julgar o que não é igreja é só Ele. Agora, o que é igreja, sim. Isso sim, a gente tem a Bíblia, a gente tem a palavra de Deus que nos permite, que nos ordena e que nos aconselha a fazer essas coisas, tá? Pessoal, eu creio assim que eu consegui falar de tudo. Enrolei, a gente passou muito tempo, mas eu consegui falar de tudo que o capítulo tinha. É lógico que a gente não conseguiu entrar em todas as nuances que eu gostaria de entrar com mais tempo, mas eu acho que a gente conseguiu falar de tudo. Se ficou alguma dúvida, gente, eu vou pedir para que vocês mandem no meu privado, eu respondo, a gente troca ideia. Não tem problema não, Luma. Pode mandar se quiser lá no grupo do culto caseiro, tá? Que aí é bom que outras pessoas ouvem também, acho que fica legal. Mas enfim, a gente conseguiu falar de tudo, amém? Quem quer orar para a gente poder encerrar em nome de Jesus? Amém. 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 Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, nós louvamos o teu nome por esse conhecimento. Faz isso uma verdade em nossos corações, Senhor. Faz isso uma verdade em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, Senhor. Amém, Jesus. Para contigo e para com os nossos irmãos, Pai. É que venhamos, de fato, ser assertivos no momento em que devemos dar uma exortação em amor, em que teremos que abrir o coração para o irmão em relação a um pecado que ele cometeu, ou até mesmo receber uma exortação de um irmão. Prepare o nosso coração para isso, Senhor. Sabemos que, com vista na Igreja Gloriosa, nós não precisaremos de tudo isso, porque o amor e a paz será o nosso vínculo. O amor será a harmonia dos nossos relacionamentos, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, venha nos dar sabedoria, venha encher os nossos corações de amor uns pelos outros, de amor pelos relacionamentos a qual nós temos, Senhor. Nos dê graça para olhar para os nossos irmãos com os olhos de Jesus, não com os nossos olhos, Senhor. Mude o nosso olhar, mude as nossas lentes, as lentes que nós usamos para definir os nossos relacionamentos, Senhor. E traz-nos mais amor, mais empatia, um coração mais ensinável, a qual nós, de fato, nos aproximaremos de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, coletivamente, nos dê um batismo de amor nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém.